Capítulo 8, verso 26. Então, o tema do nosso estudo nesta noite: Deus cuida de mim, como é aquele louvor, do Kleber Lucas, que algumas vezes a gente louva aqui na igreja. Deus cuida de mim é o tema. Romanos, capítulo 8, verso 26. Eu quero dividir essa palavra que o Espírito de Deus me deu nesta semana, que diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. E Paulo, o maior dos apóstolos, ele disse: porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Que essa palavra abençoe e fale aos nossos corações. Vamos orar, vamos pedir ao Pai revelação em nome de Jesus. Pai santo e bendito, louvamos a Ti, engrandecemos ao Teu nome. Muito obrigado por estarmos de volta à Tua casa, e nesta noite te pedimos agora a Tua revelação, Senhor. Fala conosco, ensina-nos, prepara-nos realmente para uma vida abençoada. Queremos que a Tua palavra, ela venha ser o nosso renovo, a nossa força, venha ser aquilo que traga cura ao nosso espírito, alma e corpo, Pai. Então, por isso, revela-te a nós, que nessa noite não saiamos daqui sem uma resposta, mas que o Senhor fale a cada um de nós, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, e a igreja poderosa do Senhor, mais uma vez diga amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Cristo Jesus. Eu quero, nesta noite, trazer realmente uma palavra que seja uma palavra de sossego para os nossos corações. Eu coloquei no convite das redes sociais, para esse culto, que às vezes a gente passa por umas situações e que não são fáceis, mas que a gente às vezes olha para situações de outras pessoas que estão enfrentando dificuldades, que a gente até, não sei se acontece com você. Às vezes quando eu vejo uma situação difícil na vida de alguém, como eu vi de uma moça que tem uma doença rara, que dá um problema nos músculos, e é como se comparando fosse uma lepra, e vai deformando o rosto da menina, da mulher, no caso dela, e ela descobriu agora que está com câncer de estômago terminal, uma coisa desse tipo. E às vezes você fica olhando para a sua vida e você diz: caramba, Senhor, eu tenho chorado diante de Ti. Às vezes eu me aproximo diante do Senhor, me perdoa. Eu estou falando de mim, as minhas orações. Às vezes eu me aproximo de Ti até com cobranças que eu não deveria ter, E meus problemas nem chegam perto dessa abençoada. E de outros que a gente conhece. Por exemplo, que coisa absurda nós vimos ontem, eu acho que você ouviu, de uma jovem que foi lançada de um penhasco. Alguém viu isso? Foi para um bungee jump, alguma coisa desse tipo, e os caras pegaram a menina, botaram sobre os braços, e você que trabalha com coisas perigosas, seja lá o que for, você sabe que quando você vai fazer alguma coisa, seja na Petrobras, seja na aviação, seja na polícia, seja pilotando um avião, seja dirigindo um ônibus, seja um militar preparando um armamento, você tem que falar alto o que você está fazendo. Seja trabalhando numa cozinha, Nilda, seja nos ingredientes, você tem que falar alto o que você está fazendo. Trancando porta A, trancando porta B, utilizando peça não sei o quê. Quem trabalha com isso sabe que é assim. Alguém aqui já andou no avião e já viu a comissária parecendo uma louca, fechando as portas? Alguém já viu? Ela chega, ela passa a mão, ela vai falando sozinha, ela fala vedado A, vedado B, vedado C, ela vira aqui, tranca A, tranca B. Então, por quê? Ela precisa falar aquilo para saber que tudo está em linha, com o que ela está fazendo.
E não fizeram isso ontem com aquela jovem. Pegaram a jovem, levantaram, em vez de ver se a corda estava amarrada, se as coisas de segurança estavam feitas, não, simplesmente pegaram a mulher e jogaram lá de cima. E a mulher morreu. Não, a mulher morreu. Né? Ela foi jogada lá. Mataram a mulher. Então, às vezes, você vê uma coisa... Olha, eu sou sincero. Ela é mais ou menos da idade dos meus filhos, 23, 24, 21. Cara, eu sou sincero, eu não tive coragem de ver o vídeo. Eu que vejo umas coisas sinistras, vejo mesmo na internet, eu vejo um monte de coisa sinistra, gente morrendo degolado, já acontecendo um monte de situação, eu não consegui ver aquele vídeo. Né? Porque eu me coloquei no lugar do sofrimento daqueles pais, dos pais daquela menina, ou do namorado daquela menina, ou seja lá, quem ela tinha de próxima dela, ela simplesmente foi jogada, lançada à morte, né? Sem ninguém conferir as questões de segurança. Então, às vezes a gente olha para os nossos problemas, e a gente fala, meu Deus, será que realmente... Eu tenho problemas? Será que às vezes o meu sofrimento, né, a minha dor, realmente é uma dor intensa? O que será que Deus vê? Eu sei que Ele é amor, mas quando Ele olha o Marcelo aqui, esse Marcelo aqui, eu lamentando pelas minhas dores, pelos meus sofrimentos, o que será que Deus, Ele sente? Como será que Deus, Ele vê? Só que sabe o que é maravilhoso? Talvez eu e você achemos que, então vamos colocar agora pelo lado de Deus, que o que nós estamos sofrendo não seja tanta coisa. Mas agora, já que citamos, irmão Célio, a respeito de um pai, você já viu quando um bebê, lembra agora do teu filho bebê, ou do netinho que você tenha, seja lá como for, você já viu às vezes o bebê está lá chorando, e às vezes o que ele quer apenas é ouvir a sua voz, ou está com uma cólica, e você vai lá, e você chega, que foi, neném, está chorando, aí você pega o neném, você bota ele no braço, você nina ele, dá o remedinho, a mamãe já vai logo para o tetê, já puxa aqui, já bota logo lá no tetezinho, e tal, não sei o quê, daqui a pouco, quando você vê, passou o choro do neném, ô João, e aí quando você vai olhar para o neném, Malha, ele está assim, aí você olha assim, nossa, como que esse bebê sofreu, né? Como que ele sofreu? Olha o choro que ele fez, o sofrimento. E às vezes foi por uma coisa aparentemente boba. Foi uma fomezinha que deu, foi uma cólicazinha que deu, ou foi uma saudade da mamãe, e ele chorou. Mas o que o pai e a mãe fez? Assistiu, abraçou. Porque naquele momento era o desespero do filho, mas ainda que o pai entenda que de repente aos olhos do pai e da mãe não era para aquele desespero todo, mas o que o pai e a mãe fizeram? Eles acolheram. Então eu entendo que é isso exatamente que Deus faz. Deus não vai comparar o sofrimento de alguém que realmente está, vamos então fazendo redundância, sofrendo mesmo para valer, e vai desprezar, de repente, o teu sofrimento, ou o meu, que não esteja do tamanho do sofrimento dessa pessoa. Deus, Ele vai abraçar tanto aquele que está sofrendo mesmo, como Ele pode também abraçar aquele que, de repente, o sofrimento não seja tão grande. Mas o que é maravilhoso é a gente ver aqui que a Bíblia diz, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque é o ser humano é que não entende, o ser humano é que aponta, o ser humano é que acusa, o ser humano é que abandona. E quantas pessoas cresceram se sentindo abandonados por isso, abandonado pelo pai, abandonado pela mãe, abandonado por quem deveria lhe acolher, lhe abraçar, e as pessoas que cresceram dessa forma, elas acabam tendo problemas nos seus sentimentos por causa disso. E aí a gente vê Deus, Ele dizer, eu não sou como o humano é, eu te assisto na sua fraqueza,
Eu te entendo, porque quando a gente vê na questão espiritual, a gente entende que Jesus, ele morreu na cruz para quê? Você lembra? Para nos salvar. Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. A Bíblia diz que com um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Mas eu posso dizer uma coisa para você com toda certeza. Uma das coisas mais tremendas que Deus se fez homem foi para quê? Foi para nos entender, João. Foi para nos entender. Se você for ler Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus como homem aqui na terra, em algum momento ali, você vai se ver em alguma dor de Jesus. Você vai se ver. Você vai ver, você vai perceber que Jesus, ele foi incompreendido. Quem aqui de nós aqui, a começar de mim em algum momento da vida, foi incompreendido? Quem aqui de nós? Em que você dizia, puxa, parece que ninguém entende o que eu estou falando. Eu falo para o meu pai, eu falo para minha mãe, eu falo para os meus filhos, eu comento com meu marido, com a minha esposa, e parece que ninguém entende. Você lembra o que aconteceu com Filipe? Ele estava falando do pai, porque o pai. Aí Filipe vem e fala assim, mestre, eu faço uma coisa, só me diga quem é o pai. Aí Jesus ri e fala assim, mas Filipe, eu tenho andado tanto tempo convosco e tu não me conheces? Então o que Jesus estava mostrando ali? Que ele era incompreendido. Às vezes eu e você não somos. E tantas outras coisas que Jesus, ele passou, a traição que Jesus passou, que viveu. Quem de nós aqui não foi traído em algum momento da vida? Quem de nós não viveu essa dor? Então, quantas situações que Jesus passou para que hoje, ele venha entender exatamente isso que Paulo falou, que ele nos assiste em nossa fraqueza. E depois ele ainda fala, porque não sabemos orar como convém. Aí, de repente, a gente está fazendo uma oração que é como aquela... Quando a gente, por que a gente precisa de um advogado quando entra na justiça? Porque a justiça, ela tem vários termos técnicos para você entrar num processo. Então você precisa botar um advogado para que ele use os termos e os artigos certos. Porque se você usar errado, o juiz manda de volta. Então, como nós somos leigos, nós precisamos de um advogado. Você vê que tem muito advogado ruim, pior do que a gente por aí. Então, a gente precisa fazer de forma correta para o juiz ele receber. Porque se você colocar errado, o juiz não recebe a sua peça. Ele não recebe a sua peça. Aí, como Paulo, João, ele era também do direito romano, então ele virou e falou assim, olha, sabia que muitas das vezes a gente não sabe entregar a Deus da maneira certa? A gente não sabe orar como convém. Aí o juiz humano, Viviane, ele devolve o seu processo, porque isso aqui está errado, você fez uma confusão danada aqui, usou os artigos errados, conserta isso e depois me manda de volta. Aí o que Paulo falou? Com Deus é diferente. Quando você está fraco, que faz o que não deve na sua vida, eu não te devolvo. Eu mesmo, o meu próprio Espírito, intercede por você. Caramba, gente, olha só, Josimar, ele fazendo como o juiz, ele falou, então eu mesmo, se você errar, se você falhar, se o teu processo bater e voltar, não se desespere, porque eu sei que você falha, que você é fraco, que você é pequeno, que você não sabe orar como convém. Então o que eu faço? O mesmo Espírito, ele intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Com gemidos inexprimíveis. Então, muitas vezes a gente se cobra, e essas cobranças espirituais, o que acabam fazendo? Em vez de nos aproximar de Deus, às vezes o inimigo ele usa isso mesmo. Porque a pessoa fala assim, eu estou tão fraco, para que ir à igreja? Não, mas aí é que eu tenho que ir à igreja, por eu estar fraco. O que foi que o apóstolo Paulo, fazendo referência novamente a ele, falou? Você lembra? Quando eu estou fraco, aí é que eu sou o quê? Forte.
né? Porque a nossa força vem do Senhor. Então, se eu estou fraco, aí é que eu busco mais ainda a Deus. Mas o que o inimigo ele faz conosco? Ele começa a tentar anular essa busca espiritual. Ah, você está fraco, não vai para a igreja. Você está com problemas, não vai para a igreja. Eu já procurei pessoas nossas aqui na igreja que durante um tempo ficaram sem frequentar. E aí, ou eu, ou a pastora Renata, a gente procura. Sabe qual é a grande parte das respostas, João? Eu não estou indo na igreja porque eu não estou bem. Como é que é? Porque eu estou desanimado. Eu estou desanimado, eu não estou bem. E aí chega a dizer, para eu não contaminar os demais, então, por isso que eu não vou. Não, meu amado, mas a nossa missão aqui não é ser contaminado por ninguém. A nossa missão aqui é usar a brasa para te esquentar novamente. Essa é a nossa missão, não é contaminar, é te entusiasmar. Então, o apóstolo Paulo, ele disse isso, o Espírito, ele é quem intercede por nós sobremaneira. Então, muitas vezes o inimigo, ele vai atuando dessa forma, nos fazendo desanimar, como disse o João, na presença da igreja, no louvor, né, na busca da palavra, nos dízimos. Então a gente começa a fraquejar, a gente começa a desanimar, né? Então, em relação às coisas de Deus. E eu vi um versículo que eu achei muito interessante, que pode ser de repente uma resposta para alguém aqui que vive o cuidado de Deus e quer ver as coisas espirituais avançarem. Porque às vezes a gente fica procurando, né, algum pecado. Ah, pastor, será que é esse pecado que eu estou cometendo? Será que é isso que está afastando a Deus? Será que é porque eu estou vendo o jogo da seleção brasileira? Se bem que não deixa de ser um pecado ver, né? Porque está jogando tão mal, né? Então, pode ser. Mas, às vezes a gente fica procurando pequenas coisas e dizendo assim, será que é isso? Será que é porque eu comi esse biscoito? Será que é porque... né? A gente começa a procurar respostas. E aí eu vi uma do profeta Samuel, do juiz Samuel, ele dizer o que para a gente, Gisele? 1 Samuel, capítulo 12, verso 23. Ele falou assim, quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Olha só, se você quer viver e quer ver o cuidado de Deus na sua vida, coloque como prioridade a sua intimidade com Ele. Porque às vezes a gente vem aqui para a igreja e a gente canta, Deus cuida de mim. Mas Ele quer também que nós possamos viver com Ele essa intimidade. Oração, ela não é o final. Oração é a primícia. É o primeiro. É pela manhã. João Vitor, não o apóstolo, mas João Vitor, ele trouxe aqui para a gente uma das maiores lições daquela passagem da mulher ali que entregou a sua oferta, né, a viúva pobre, que a Bíblia chama de viúva pobre. A gente costuma pregar sobre essa mulher apenas na questão financeira. Mas se você for ver ali, ela estava diante de Jesus. E ela poderia ser apenas mais uma. Ela poderia ser mais uma. Como hoje são as igrejas. As igrejas hoje, nós vemos, na época que eu me converti, e talvez uma grande parte de vocês, dizer que ir à igreja era motivo de ser zoado, era motivo de deboche, né? Hoje não. Hoje eu tenho muitos conhecidos, amigos, irmãos em Cristo. Daqui a pouco, quando eu chegar em casa, que eu for ver os status de alguns irmãos, de algumas pessoas que estão no WhatsApp ou stories nas redes sociais, estão lá nas suas igrejas. Estão nas igrejas. Hoje é até bonito você colocar, você da nossa igreja pode colocar também, como o João coloca, como outros aqui colocam. Coloca lá o status. Nós vemos isso, né? Nos stories, nos status. Mas alguns anos atrás, isso era motivo de deboche.
Isso era um motivo de deboche. E talvez naquela época daquela mulher que você trouxe a palavra, da mulher a chamada da viúva pobre, como é que será que a sociedade ia vê-la se aproximando diante do Senhor? Levando aquelas 2 moedinhas. Mas naquele momento em que ela chegou diante de Deus, nas suas fraquezas, nas suas dores, na sua falta, o que ela fez? Ela entregou o seu melhor. Ela entregou o seu melhor. E Deus nos trouxe aqui nessa noite para que a gente possa entregar o nosso melhor, nem que seja essas 2 moedas. E Samuel, ele falou isso: eu vou pecar contra o Senhor deixando de orar? E hoje pode ser que haja alguém aqui entre nós que esteja dizendo isso: pastor, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei por que as coisas não estão se manifestando, eu não sei por que a porta não está abrindo, eu não sei por que eu estou sentindo esse vazio aqui dentro. É porque de repente o pecado não é um pecado natural, mas é um pecado da falta de intimidade com Deus. Em dizer: Senhor, fala comigo, Senhor, preenche o vazio da minha vida. E por isso Samuel, ele disse isso: longe de mim. Eu achei interessante a expressão dele, né? Ele colocando como algo que tem que estar distante, ele colocou algo absurdo. Algo absurdo. Ele falou: longe de mim que eu peque em não orar, em não falar com o Senhor. Será que hoje não é a resposta que você deseja? Pastor, por quê? O senhor disse para mim que eram 3 passagens e que elas iam mostrar o cuidado de Deus dentro daquilo que Ele pode oferecer e eu a Ele. Então eu vou te mostrar agora a prática disso. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 37. Samuel, ele disse: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Você conhece essa passagem? Depois, se você quiser, você lê em casa, para não ocupar muito o nosso tempo. Aquela passagem dos profetas de Baal contra Elias, né? E aí aqui, ele então, depois de preparar todo o altar, preparar toda a maneira para Deus se manifestar, ele arrumou o altar, ele colocou do jeito que Deus queria, e agora o quê? É a hora dele orar. E ele se aproxima diante de Deus, e diz então o versículo 37. Olha a oração dele: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então, repito, Samuel, ele falou: eu não quero pecar em não orar mais ao Senhor. E aí vem agora o profeta Elias e nos mostra como que é uma oração para a gente receber a bênção e a vitória. Por quê, amados? Nesses anos que eu estou aqui como pastor, quando eu digo aqui, né, no reino de Deus, no mundo espiritual, desde a época em que eu tinha cabelo ainda, o que eu vejo muitas vezes dentro da igreja acontecer? A igreja de Jesus, de uma forma geral, não digo especificamente apenas da nossa, é que muita gente quer uma bênção, quer uma vitória, mas essa bênção e essa vitória não vai gerar glória para Deus. Porque quando recebe a bênção, recebe a vitória, o que fazem? Viram as costas para Deus. Então, esse é o maior cuidado que eu e você temos que ter. Quando Deus nos dá uma vitória, não é para a gente virar as costas para Ele. E o que nós temos que fazer? Dizer para Deus: Senhor, a minha vitória, seja a minha promoção no trabalho, seja a compra da minha nova casa própria, ou seja de um carro novo, seja um namoro, seja um casamento, seja o que você estiver pedindo, eu e você temos que pedir para que seja a glória dele. É o primeiro motivo. É a primeira coisa. Você vê que ele disse aqui: Senhor, por que Elias queria que Deus respondesse a oração dele? Dizendo de uma forma, né, já direta. Ele falou: Senhor, eu quero que o Senhor mande fogo, porque se você for ver a passagem, quando ele está disputando ali com os profetas de Baal, ele vira e fala assim: ó, o Deus que responder por fogo, esse que é Deus.
E ele pegou a galera que faz barulho, porque quem está à nossa volta para tentar tirar a nossa paz, faz barulho primeiro. Não é verdade? Os problemas não fazem isso com a gente? Começa a fazer um barulho, começa a fazer... Você viu aqui na quinta-feira? Começa a fazer um barulho, começa a querer criar confusão. E foi isso que Elias falou. Olha, vocês vão lá e chamem o Deus de vocês. Depois você lê a passagem. Eles se retalhavam, eles se cortavam, eles berravam. E aí Elias falava assim, grite mais alto, porque vai que o Deus de vocês, Baal, está dormindo, está consertando alguma coisa, está viajando, né? Façam mais barulho. E às vezes a gente está preocupado, irmã Miriam, com o barulho dos problemas. A gente está preocupado com o barulho dos problemas, e nós estamos esquecendo que o nosso Deus é aquele que responde por fogo. Né? O nosso Deus, Ele vai responder por fogo. E ali, Ele finalmente, é verdade, depois que acaba a barulheira do problema, depois que o inimigo já gritou um monte de vezes, aí agora Ele vem e fala, Senhor, o Senhor viu tudo isso que aconteceu aqui. O Senhor viu que eu estou abandonando. Ah, e outra coisa, nesse ponto aqui, Elias estava literalmente sozinho. Porque você sabe onde é que estava o povo, João? Estava em cima de uma planície, né? Estava à parte, o povo de Deus, Selma, quietinho, deixando Elias sozinho. Porque ele até disse assim, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguir. Se é Baal, seguir. A Bíblia diz que Deus, o povo de Deus, nada respondeu. O povo de Deus, ficou quietinho. Falou, eu sei lá, vou ver primeiro no que vai dar. Se for Baal que responde, eu vou atrás de Baal. Se for Deus que responde, eu vou atrás de Deus. O próprio povo de Deus. Ou seja, Elias estava sozinho. Talvez você esteja sozinho agora. Ou você está se sentindo sozinho agora. Ou sozinha diante desse problema. Mas você não vai, e nem eu, agora orar a Deus e falar mais do problema. Sabe o que nós vamos orar a Deus para ver o cuidado dEle? Nós vamos dizer, Senhor, eu estou aqui, sozinho, largado, abandonado, passei o que eu passei, mas eu não quero mais falar sobre isso. Apenas responda, para que essa gente toda aí, que está à volta, saiba que só o Senhor é Deus. O Senhor vai responder, não é para me dar alegria, não é para me dar vitória, não é para que meu nome seja exaltado, o Senhor vai me curar, só para que o médico saiba que só o Senhor é Deus. O Senhor vai abrir essa porta, não é para que a minha família veja, é para que eles saibam que só o Senhor é Deus. Sabe por quê, amado? Se todo mundo viu a humilhação que eu e você passamos, Deus também viu. E agora é a hora de Deus demonstrar a glória dEle, porque os mesmos que nos viram sermos humilhados, serão os mesmos que vão ver a glória de Deus. Então, se você quer que vejam a glória de Deus, então mude a sua oração. Que eu e você venhamos mudar a nossa oração e dizer, Senhor, esse povo tem que saber que só o Senhor é Deus e que a Ti mesmo fizeste retroceder o coração deles. E o que diz o verso 38? Então, olha lá, depois que ele terminou a oração, depois que ele estava alinhado com a vontade de Deus, Deus mostrou o cuidado para ele. Então, quando ele terminou, que ele ajustou tudo isso, você está vendo? Deus só manifesta, gente, depois que a gente ajusta o altar, depois que a gente ajusta a palavra e ajusta a nossa oração. Se a gente não ajustar isso, as coisas não acontecem. Então, depois que ele ajustou, aí veio o fogo do Senhor. E o que o fogo de Deus fez? Consumiu o holocausto, porque eu já ensinei pregando essa passagem, né? Que o holocausto, imagina aqui, que o meu caderno e a minha Bíblia seja o holocausto, seja o animal que está aqui em cima, tá? Aqui é o lugar onde é colocado literalmente o altar, onde é colocado o sacrifício, tá vendo lá? Então aqui tinha lenha, aqui tinha pedra, aqui tinha terra, e Deus mandou à volta desse sacrifício fazer uma vala, fazer um rego, fazer uma vala e encher de água aqui.
Então você está imaginando aqui, ó, isso aqui é o local do sacrifício com pedras, com telhas, com madeira, com tudo isso, a pedra levantou e aqui em cima está o cordeiro, aqui em cima está o animal. Ele orou pedindo a Deus para que viesse fogo, e aqui à volta tinha um rio de água que Elias jogou, à volta aqui para fazer a preparação para o holocausto. Irmão Célio, quando o fogo caiu do céu, o fogo consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu as pedras, a terra e até a água que estava à volta. Até a água que estava à volta. O fogo de Deus veio e consumiu, foi tudo. Sabe o que Deus está mostrando com isso? Para a gente terminar, que quando Ele cuida de nós, Ele faz além daquilo que a gente pensa ou imagina. Ele faz além. Você e eu estávamos achando, Gileade, que Ele só ia consumir aqui o cordeiro. Ele só ia pegar isso. O fogo ia pegar aqui e consumir. Deus falou o quê? O que eu faço vai além do que você pensa ou do que você pede. Eu vou consumir lenha, eu vou consumir cordeiro, holocausto, pedra, telha, terra, areia e até a água que está à volta. Eu vou consumir tudo. Se você está pedindo cura nessa noite, cura da coluna, Ele vai curar a nossa coluna, Ele vai curar nossos rins, Ele vai curar a nossa cabeça, Ele vai curar a nossa visão, Ele vai curar nossas emoções, Ele vai curar tudo. Porque quando Deus vem, Ele faz a obra completa. Então receba a obra completa de Deus. Receba a obra completa de Deus, o cuidado de Deus. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Ele responde às nossas orações. Não peque contra o Senhor, esquecendo de orar com Ele, porque muitas coisas Ele tem ainda maiores e melhores para realizar. Deus não esqueceu de mim, não esqueceu de você. Ele vai fazer dessa semana a melhor semana das nossas vidas. Coisas surpreendentes vão acontecer. Você acredita nisso? Coisas surpreendentes vão acontecer. Essa semana nós vamos rir no Senhor, nós vamos nos alegrar no Senhor. Coisas que nem imaginávamos vai acontecer, porque o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é fiel. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu também creio. Assim seja, assim disse o Senhor. Louve a Ele com alegria. Deus é fiel. Aleluia! Ao nosso Deus toda a glória.